Olá, seja bem-vindo ao podcast AFIA Endocrino Papers. Aqui lhe mostramos como se manter atualizado em endocrinologia, mesmo que você tenha pouco tempo para estudar. Eu sou Ícaro Sampaio. Eu sou Luciano Albuquerque. Eu sou Eric Trovão. E o tema hoje é Especial Teen 2024, 10 estudos que você deve conhecer. Meus amigos, já virou praticamente uma tradição, né? Sim. Aqui, faltando menos de um mês para a prova do TIM, nós vamos abordar os principais trabalhos que foram publicados nesse último ano, desde a prova de 2023. Ano passado nós tivemos um podcast com esse mesmo título e agora a versão 2024. Sempre lembrando que, tradicionalmente, a prova do TIM gosta de abordar os principais estudos que saíram recentemente, né? Principalmente aqueles que de fato vão mudar conduta ou que apresentam uma droga nova. Ano passado a gente teve uma prova um pouco atípica, trabalhos importantes não foram lembrados ou se foram lembrados propositalmente não foram incluídos na prova. Então eu até reforço assim que você ouça esse podcast, acompanhe esse videocast, mas depois veja novamente o do ano passado, porque muitos estudos que não foram abordados ano passado podem ser abordados agora. Teve estudos importantes que ficaram de fora e que nada impede de cair agora. Isso. E assim, nesse último ano pra cá, teve estudos extremamente emblemáticos. Assim, eu não vejo como um ou outro não ser abordado. Não dá pra adivinhar. Pode ser que a gente surpreenda novamente. Mas tem que ir sabendo, até porque eles podem perguntar de forma indireta sobre o estudo, não falar do estudo diretamente, né? Dentro de um caso clínico, Dentro de um caso clínico, exatamente. E a gente vai começar por você, Eric, né? A gente teve aí, na área de andrologia, um trabalho que de fato trouxe inúmeras evidências novas sobre terapia de reposição de testosterona. Que estudo foi esse? Então, foi o Traverse, né? A gente teve esses dados apresentados ano passado no Endo, lá nos Estados Unidos. E que, na verdade, teve várias publicações desde então, porque ele teve vários braços. Né? Então, assim, começando pelo principal, né? O principal objetivo dele era avaliar a segurança cardiovascular da terapia de reposição de testosterona, porque até então tinha aquele ponto de interrogação. Repor testosterona em homens com hipogonadismo é neutro do ponto de vista cardiovascular, aumenta o risco cardiovascular, reduz o risco cardiovascular, né? A gente não tinha essa resposta. E o Traverse veio para dar essa resposta. Então, ele avaliou mais de 5.000 homens com diagnóstico de hipogonadismo. Importante frisar, esses homens tinham, pelo menos, assim, testosterona, né, abaixo de 300, repetida, confirmada, testosterona total, e pelo menos um sintoma de hipogonadismo. Tem uma definição, inclusive, que pode gerar um certo viés, né, porque a gente viu no final que muitos desses pacientes tinham testosterona que não eram tão baixas, então parecia mais um hipogonadismo funcional. Né? A gente pode até dizer que o trabalho ele fala da segurança cardiovascular em pacientes com hipogonadismo funcional. Sim. Né? Mas enfim, e aí eles ofertaram, randomizado, né? Foi um estudo randomizado, e um grupo recebeu testosterona em gel. Isso é importante saber qual foi a apresentação. A gente não pode extrapolar os resultados para outras apresentações como as intramusculares. Então esse resultado é para testosterona em gel. E outro grupo placebo. E no final mostrou realmente que não havia aumento nem redução de risco cardiovascular. Né? Foi um estudo na inferioridade em relação ao placebo e se viu que a droga, a terapia com testosterona em gel era segura do ponto de vista cardiovascular. Essa é a principal mensagem do estudo Traverse. E lembrando, em homens com hipogonadismo. Certo. Se citar qualquer homem, qualquer pessoa fazer testosterona é neutro do ponto de vista cardiovascular, não está correto. O correto é em homens com hipogonadismo. Só que aí a gente teve outros braços, outros desfechos foram estudados, aproveitou-se, né, esses homens fazendo terapia de reposição de testosterona. Um desses desfechos foi em relação à segurança prostática. Né? Então, e aí? Será que repor a testosterona aumenta o risco de câncer de próstata? E eles consideraram como desfecho principal câncer de próstata de alto grau. Né? E aí eles viram que não aumentou o risco. Né? Então, nós temos como resultado do Traverse, não há aumento do risco de câncer de próstata e de outros desfechos secundários relacionados à próstata também. Retenção urinária aguda, necessidade de biópsia prostática. Então, nenhum desfecho desfavorável em relação à próstata houve aumento, né, com a terapia de reposição de testosterona em gel. É o mesmo grupo de pacientes, certo? Usando a mesma preparação. Tá? Importante lembrar, os pacientes incluídos para avaliação dessa segurança do ponto de vista prostático eram pacientes que já tinham no basal PSA abaixo de 3. Né? Então a gente pode dizer que é seguro do ponto de vista prostático em homens que têm PSH abaixo de 3 no início da reposição.
Um outro braço foi para avaliar risco de diabetes. Parece um polvo, né? Foi basicamente um polvo. Vai explicar que a gente conta os 7 braços. Então, pegou pacientes que tinham subgrupo de pacientes que tinham pré-diabetes e viu se a terapia de reposição de testosterona ia diminuir o risco de progressão para diabetes. O resultado não foi satisfatório, não houve essa redução, não houve aumento, não houve redução também. E também aqueles pacientes que já tinham diabetes, a terapia de reposição de testosterona não melhorou o controle glicêmico. Certo? Um outro braço foi para ver a questão da melhora da melhora sexual, da função sexual. E aí, realmente, como a gente esperava, melhorou libido, melhorou atividade sexual de uma forma geral, mas não melhorou disfunção erétil. Então, se pega aqueles pacientes com disfunção erétil, não houve melhora com a terapia de reposição de testosterona. Só é importante frisar. E aí, a gente passa para o braço que foi o mais polêmico de todos, que é em relação à saúde óssea. Então, eles aproveitaram e avaliaram. Será que a terapia de reposição de testosterona diminui o risco de fratura de fragilidade? Claro que a hipótese deles é que reduziria. Se não reduzisse, que pelo menos fosse neutro, não fizesse nada, já que a gente sabe que hipogonadismo masculino é causa de baixa massa óssea, que por sua vez vai aumentar o risco de fratura. E aí, surpreendentemente, o que o estudo mostrou foi aumento do risco de fraturas. Essas fraturas de fragilidade eram mais em extremidade, punho, tornozelo, teve fratura de costela também, e ninguém soube explicar. Claro que há vieses aí, por exemplo, eles não avaliaram, não fizeram nenhum exame para ver a qualidade óssea, se havia alteração, se havia melhor. Nem a própria densometria óssea eles fizeram. Nem na o mais básico. Nem na entrada, né? Nem na entrada. Só começaram a repor testosterona e bora ver aí se o risco de fratura vai diminuir. Certo. E aí veio esse dado surpreendente do aumento do risco de fratura. Eles não conseguiram explicar, até porque eles não esperavam que isso ia acontecer, né? Então, será que foi pelo aumento da atividade? As pessoas se tornaram mais ativas e isso fez que elas caíssem mais? Mas teoria, né? Como ele não avaliou a densidade mineral óssea antes de começar, tem até a possibilidade de ter caído mais gente com baixa massa óssea no grupo testosterona. Sim. Você nem sabe disso. A gente não sabe como era. Não foi desenhado para isso, né? Exatamente. Fora que era um hipogonadismo funcional e a gente não sabe... Muito borderline, você não sabe. Talvez esses pacientes nem tivessem aí uma osteoporose secundária, né? Baixa massa óssea. Ou seja, é um estudo, é um resultado que gera hipótese que precisa ser reavaliado. Na prática, a gente precisa ter mais cuidado com a massa óssea. Observar ali, principalmente um paciente idoso, a gente já considerar desde o início a terapia de reposição de testosterona uma terapia anti-osteoporose, né? Não ficar esperando que só a testosterona vai reduzir esse fratura, enquanto a gente aguarda aí novos dados. Inclusive, o capítulo de hipogonadismo da diretriz da Sociedade Brasileira de Diabetes, ele foi atualizado só para incluir os resultados do estudo Traverse. Olha aí, já... Então, vê. E cabe aí, só para o pessoal entender um pouquinho, né? É muito ruim você só decorar. Tem que lembrar que o Traverse, o tempo de acompanhamento não foi tão longo, 2 anos, né? Então, todos esses desfechos, já câncer de próstata, quanto tempo demoraria para você chegar a diagnosticar alguma coisa? Desfecho cardiovascular também foi questionado, já que o paciente não tinha, tinha fator de risco, mas não tinha um segmento tão prolongado, não tinha histórico de doença prévia. Então você fica sempre na dúvida como isso se comportaria. Até a própria fratura foi muito precoce para avaliar a fratura, né? Então, lembrar que você falou agora, eu acabei não citando, que esses pacientes incluídos eram pacientes de alto risco cardiovascular. Isso. Certo? Então não partiu de pacientes tranquilos do ponto de vista cardiovascular, não. Eram pacientes realmente, ou que já tinham tido evento, ou que tinham fatores de risco associados. Maravilha. Saindo dessa área da andrologia, falando sobre diabetes. Luciano, quando a gente gravou esse podcast ano passado, nós falamos sobre o teplizumab. Né? A gente tinha aí a primeira vez que ele foi aprovado para pacientes com diabetes mellitus tipo 1, fase 2. E agora a gente tem mais uma novidade sobre ele. Qual é? O teplizumab, a gente precisa rever isso, já que a gente está falando de prova, né? A primeira aprovação, e inclusive essa que está lá direitinho com o FDA, foi essa historinha de você usar o teplizumab, já caiu em prova, né? A história do estágio 2. A gente falou aqui e realmente foi abordado na prova. Um pré-DM1, né? É um paciente que tem anticorpo, estava com a glicemia alterada, mas que ainda não tinha diabetes tipo 1 franco, né? Esse é o grande cenário. Dessa vez eles avaliaram preservação de função célula beta, é quase como uma subanálise, né? Eles já tinham alguma coisa ali com diagnóstico, eles avaliaram via peptídeo C, né? Você vê se ainda tinha funcionalidade nesse subgrupo de paciente com diabetes tipo 1, usando o teplizumab ali como uma terapêutica, né? Fizeram 12 semanas iniciais, 2 doses, né? Com intervalo de 12 semanas,
e fizeram essa avaliação de segmento e foi visto que realmente o grupo que usou teplizumab manteve níveis de peptídeo C mais elevados, mas isso não refletiu-se em diferença em relação a controle glicêmico, não refletiu-se em dose de insulina final. Então, assim, viu que o peptídeo C estava um pouco mais alto no subgrupo que manteve teplizumab, mas sem impacto em desfechos relacionados a controle glicêmico ou dose de insulina. Então é um negócio meio esquisito, que no final que importa, né? Pois é. O teplizumab, inclusive, nesse sentido também de atrasar o DM1, também se questiona muito a aprovação dele, inclusive aqui no Brasil a gente ainda não tem, justamente por isso, porque você vai dizer, vou atrasar o diagnóstico ali de você evoluir para hiperglicemia. Isso tem impacto em desfecho relacionado ao DM1, isso vai diminuir complicação no longo prazo, não vai. A gente extrapola, né, porque a gente tem os dados que a gente talvez até cite em outros estudos, vocês têm mais de estudo de DM1, vai ter um bocado de coisa de DM1 já, mas do DCCT, né, que é um estudo que mostrou que você fazer um controle glicêmico intensivo no começo da doença, você gerou uma série de benefícios de médio e longo prazo, né? Então é uma extrapolação disso, porque se você preserva a célula beta, você vai conseguir melhor controle glicêmico durante esse período. Agora, não tem esse dado, não se fala em remissão de DM1 nem de evitar DM1, né? Essa é uma coisa que precisa ficar bem clara. Eu acho que o teplizumab já caiu em prova, talvez não caia novamente, né? Porque caiu no ano passado, né? Exato. Mas teve esse você está falando do Protect, né? Isso. E teve esse dado, né? Quem um sabe dado novo, de toda forma. Caia, né? Maravilha. E assim, a gente tem agora a atual diretriz da ADA batendo mais nessa parte de rastreamento de pacientes de risco, avaliação de anticorpos, teplizumab. Então, talvez caia agora nesse contexto, né? De ter entrado realmente para guideline, né? Ter ganhado mais força nas publicações oficiais, principalmente aí americanas. Bem, e o terceiro trabalho, a gente vai contextualizar aqui um pouquinho. Então, a gente tem hoje a tirzepatida, aí a gente pode dizer que ele é um tratamento para duas doenças, na verdade, né? Para diabetes tipo 2 e um tratamento também para sobrepeso e obesidade. O benefício da tirzepatida em pacientes com diabetes tipo 2 ficou muito claro nos estudos SURPASS, com relação a isso não há dúvida, que foram trabalhos que também mostraram redução de peso em pacientes com diabetes tipo 2, mas eram estudos mais curtos, né? Assim, o objetivo era principalmente controle glicêmico. E aí, trazendo a tirzepatida para essa questão da perda de peso, da obesidade, nós tivemos o estudo SURMOUNT-1, que avaliou tirzepatida para a perda de peso em pacientes não diabéticos, melhor resultado já visto até a publicação daquele trabalho. Isso gerou muita divulgação nas redes sociais, na mídia, né? A tirzepatida ficou muito famosa. Ano passado, no ADA, nós tivemos o SURMOUNT-2, agora avaliando perda de peso como desfecho primário, só que em pacientes com diabetes tipo 2. Isso. Sim. E qual a diferença? Qual a importância desse trabalho? Os pacientes com diabetes tipo 2, tradicionalmente, são pacientes que perdem menos peso nos estudos, né, com essas drogas voltadas para a perda de peso, por várias outras razões que a gente pode comentar em outro momento. Mas aí tinha-se muita expectativa para essa avaliação da tirzepatida nessa população. Era uma população IMC médio de 36, peso médio 100 kg, uma glicada média de 8%. Foram testadas as doses de, prestem atenção, 10 e 15 mg. No SURMOUNT-2 não foi testada a dose de 5 mg da tirzepatida. E comparadas ao placebo. E após um período de 72 semanas, houve uma redução de 12,8% do peso nos pacientes que usaram 10 mg e 14,7% nos pacientes que usaram 15 mg. O melhor resultado já visto, então, com a droga em pacientes, de novo, né? Com diabetes tipo 2. E, assim, resultado também excelente em relação ao controle glicêmico. Quase 50% dos pacientes conseguiram glicada menor que 5,7%, ou seja, normoglicemia. Então é um trabalho muito importante, que pode sim ser cobrado na parte de diabetes ou na parte de obesidade, né, Luciano? Exato. Acho que vale a pena ficar atento. Sim. E também mudou o guideline, né? Se a gente for pegar o guideline da ADA mais recente, ele já bota essa abordagem de obesidade, né? Se o paciente não tem doença cardiovascular, você vem para obesidade. E aí tem aquela história da droga muito eficiente, né, em relação ao controle de peso. Ele bota a tirzepatida bem na frente nesse scout, né, em relação à eficácia. A tirzepatida acaba entrando com mais força, tanto a tizer como a semaglutida, né? Mas assim, comparação direta nos estudos teve, assim, não diretamente no contexto diabetes, teve,
Porque no STEP ele comparou com o SEMA 1, né? SEMA 1.0. E aí acabou tendo um resultado muito superior, mas também foi com o SEMA 1.0. Não foi Todas as doses bateram a SEMA. não foi com o semaglutida 2.4, que é a dose de obesidade, né? Mas aí fica no radar tudo. Muito bem. E ainda falando em diabetes, ainda falando do congresso da ADA do ano passado... Esse congresso rendeu coisa. Rendeu, viu? Rendeu Alguma estudo. coisa vai cair na prova desse congresso. É possível. E aí, assim, esse é outro tema que eu tô também apostando bastante. Sim, porque também. Eu falei muito sobre isso no curso do ano passado, nas aulas acabou que não caiu questão, mas agora nós tivemos uma notícia lá europeia que deixou todo mundo muito animado em relação à insulina icodec. Eric, quais são os trabalhos relacionados à icodec que o pessoal tem que ficar mais atento? Então, para pacientes com diabetes tipo 2, a gente tem o ARDS, né, 1 e o 3. Que pegou essa insulina, assim, só contextualizando, lembrando que a icodec é uma insulina de aplicação semanal, tem uma mudança ali em 3 aminoácidos, um ácido graxo que tem maior afinidade pela albumina e faz com que a meia-vida dessa insulina dure aí uns 7 dias. Então, por isso que a gente consegue fazer essa aplicação semanal. E aí, a gente ainda não... Faltava ainda estudo, né, de fase 3 para mostrar. E aí, realmente, ela é pelo menos igual no controle das outras insulinas basais que a gente tem, da glagina, da degludeca. E aí, a gente teve esses estudos, né? A gente teve um ARDS1 que foi comparando com a glagina 100 e o 3 que foi comparando com a degludeca. Em ambos os estudos, a gente teve uma eficácia até maior da insulina icodec, né? É uma diferença pequena, quando a gente avalia a variação da hemoglobina glicada, mas essa diferença pequena foi estatisticamente significante, né? E assim, é segura, né? Então, em termos de hipoglicemia grave, foi igual quando comparado às outras insulinas, a glagina e a degludeca. E isso, não à toa, levou ao que você comentou, a aprovação pela Agência Regulatória Europeia. Então, assim, a gente tem 2 trabalhos importantes que saíram, foi comentado no ADA, teve ainda não foi a aprovação do FDA, ainda não teve até o momento dessa conversa da gente aqui, mas teve da europeia. Então, assim, tem que ficar de olho para a prova, né? Porque é algo que é fácil cair. Comentaria também o 6, né? Porque tem o ARD6 também, que foi em pacientes com diabetes tipo 1 e que também foi publicado já esse ano agora. E que aí mostrou, na verdade, embora, assim, em termos de controle, não foi inferior a insulina comparador, mas teve mais hipoglicemia grave. Né? Então fica aí para DM2, ok. Para DM1, que aí tem que lembrar que o DM1, esses pacientes faziam também insulina rápida, eles faziam do estudo, eles faziam aspartate, né? E o risco é um tratamento mais intensivo, então o risco de hipoglicemia agora, assim, é maior a mesmo. hipoglicemia que o risco é maior, mas assim, vendo de forma absoluta, também não é tão alto. Né? Não, em números absolutos foi baixo. Mas a gente tem que levar em consideração meio isso, né? Exatamente o que a gente está debatendo hoje. Saiu inclusive uma meta-análise, juntaram tudo num bolo só e deu um aumento de frequência de hipoglicemia, de forma geral. O que aqui a gente tem? Se você pegar um diabetes tipo 2, você vai começar uma dose mais baixa, você vai ter uma titulação mais lenta, até porque você está fazendo um comparativo em relação a controle glicêmico. Então, até o próprio protocolo de intensificação de dose muda, né? No estudo foi mais rápido no DM1 a titulação. O de DM1 você já vinha usando alguma insulina basal, então você já veio o paciente, óbvio que você não tinha como... não era paciente que chegou virgem de tratamento, né? Exato, então assim, o paciente já tinha uma dose, ele fazia uma transposição de uma dose de insulina diária para insulina semanal, então você teria essa necessidade de já começar com uma dose mais elevada. E aí você acabava, obviamente, quanto maior a dose, maior o risco de hipoglicemia, né? O raciocínio que a gente tem que fazer é isso. Você vai administrar de uma vez só a dose da semana. Então, por exemplo, o paciente está usando 20 unidades de basal por dia, ele vai aplicar 140 unidades de icodec, né? Então, quando você faz uma dose mais elevada, você vai acabar tendo nessa variação de picos e vales, né? Assim, não é completamente estável. Você vai acabar tendo maior risco de fazer alguma hipoglicemia. E aí o raciocínio é esse, né? Agora é importante lembrar o grande benefício, que é diminuir o número de aplicações. Sim. Exato. Vai ser 365 aplicações, que seriam uma por dia. Vai ser 52 aplicações no ano. Né? Então isso é um benefício enorme. Um destaque grande que a gente vai ter no DM2 vai ser quando a gente saiu esse ano também a história do estudo fazendo o uso conjunto, né? Com análogo de LP1, né? A semaglutida, né? Combine, né? Isso. Aí quando você fez os dois juntos, pegou o paciente com diabetes ali de novo, DM2, mas no começo,
você acabou tendo melhora de peso, melhora de resposta de tudo, o GLP-1 pega bem pós-prandial, porque retarda de esvaziamento e tudo. Então ali a gente tem um cenário bem favorável, né? Então assim, é uma perspectiva muito boa em relação ao tratamento dos pacientes, mas em relação ao contexto de prova, acho que o destaque é essa história da hipoglicemia, saber a questão da dose, que aí você tem que fazer a dose semanal, calculada a semana toda, dada de uma vez só, num dia só. Saber que ela é mais concentrada, então o volume de aplicação vai ser o mesmo que você faria numa dose única. Então, assim, o volume, esse exemplo que a gente deu de 20 unidades dia, as 140 unidades da Icodec, em termos de volume de aplicação, é um volume equivalente a 20 unidades, né? Assim, 0,2 ml. Então, assim, é uma insulina mais concentrada e permite essa dose menor, né, em relação à quantidade, né? Volume. Maravilha. Dessa lista aqui de 10 estudos, nós obviamente temos aqueles que são os principais, né? Aqueles que a gente está apostando muitas fichas e que vão ser cobrados. E assim, eu acho que não é nenhuma questão de palpite, é uma questão de relevância mesmo, né? Como é, por exemplo, que alguém vai tirar título de especialista em endocrinologia em 2024 não vai ser cobrado na prova sobre o SELECT. Não, esse estudo emblemático já para endocrinologia. Fala aí pra gente, Luciano, que trabalho tão importante é esse, o SELECT? O SELECT, ele vai ser cobrado para você no cenário da prova de obesidade, né? Porque assim, é o primeiro estudo que a gente tem quando a gente fala de tratamento de obesidade para reduzir desfecho clínico, né? Assim, a gente tem muito estudo de obesidade mostrando que se você conseguir uma perda de peso significativa, você vai diminuir o risco de progressão para diabetes, você vai melhorar o controle glicêmico, você vai melhorar o perfil lipídico, você vai melhorar uma coisa ou outra, mas a gente não tinha nenhum estudo com desfecho duro, com mortalidade, né? E assim, o SELECT é um estudo onde ele usou a semaglutida, né, a dose 2.4 para o tratamento de obesidade, pegou pacientes obesos de alto risco cardiovascular, e aí também é um cenário ali complicado, porque a gente sabe que nesse contexto de um paciente já com história de evento cardiovascular prévio, você poderia ter alguma insegurança em relação a usar a terapia anti-obesidade, né? Imagina, o paciente, 95% da amostra do SELECT, ele já tinha tido evento prévio, ou infarto ou AVC. Então, você imaginar um paciente pós-infarto, você vai prescrever sibutramina, topiramato, bupropiona, você não vai fazer essas outras medicações, não tem como, né? E nesse contexto, foi proposto usar a semaglutida e houve uma redução do desfecho primário 20%, né, de redução de desfecho cardiovascular do triple MACE combinado, né? A mortalidade, AVC e AM. Quando ele analisou no secundário separadamente, não teve significância, então se falarem especificamente, reduziu infarto, reduziu mortalidade cardiovascular, a gente não pode falar isso, mas na combinação, né, do desfecho primário composto, teve benefício em relação à redução de morte, AVC e IAM, né? Então, desfecho composto, a semaglutida reduziu. É um estudo muito importante, porque realmente a gente pegou aí uma droga que reduziu o desfecho. Para ter o mesmo parâmetro, já foi o famoso estudo SCOUT, né, da sibutramina, que ele pegou esse mesmo perfil de paciente de muito alto risco cardiovascular e aumentou, né, em 16% o risco dos desfechos não fatais, né, e por isso até a celeuma lá da sibutramina na época. Dessa vez não, ele pegou o paciente de alto risco cardiovascular e a semaglutida, além de segura, reduziu o desfecho, né, então assim, é modificadora total. Se a gente vê um paciente com obesidade, com evento cardiovascular, a gente meio que fica na obrigação de ter que prescrever a semaglutida, porque vai diminuir o risco do paciente morrer. Então, assim, né, não tem o que discutir em relação a isso. Luciano falou uma coisa muito importante para quem vai fazer prova, que é essa questão dos outros componentes do desfecho. Porque, como é um trabalho muito importante, eu não acho que ele vai perguntar só se reduziu ou não reduziu. Ele vai querer saber detalhes do estudo. Então, talvez a resposta acabe sendo por aí. Mas pode caber numa prova aberta, você pode botar um paciente com obesidade e alto risco cardiovascular, e aí perguntar quais são os mecanismos envolvidos. De repente o cara tem uma apneia do sono, que aumenta a hipertensão, o cara tem dislipidemia, joga na meta, tem síndrome metabólica, não tem, não sei o quê. Qual a intervenção terapêutica que você vai fazer para isso? Se você não está semaglutida, você errou, pronto. Então, né? Acho que ele pode desenhar esse cenáriozinho ali bonitinho e fechar direitinho com isso aí. Mesmo que ele não pergunte diretamente o estudo SELECT. Sim, então, é isso que a gente estava dizendo. A droga, cair de forma indireta. Sim, mas a informação... pode ser a droga, né? Falando ainda da semaglutida, mas agora trazendo novamente para a área de diabetes, especificamente semaglutida oral, certo? Nós temos atualmente no Brasil aprovado SEMA 7 e 14 mg para tratar pacientes com diabetes. E nós tivemos ano passado também, durante o ADA, o estudo Pioneer Plus.
Então, o Pioneer Plus ele avaliou a Semoral nas doses de 25 e 50 miligramas para pacientes com diabetes tipo 2. Eram pacientes que tinham IMC maior que 25, uma glicada média inicial em torno de 9%, já estavam em uso de outras drogas antidiabéticas. E o desfecho primário era avaliar realmente o controle glicêmico. Com a SEMA 25 miligramas, houve uma redução de glicada de 1,8%, contra 1,5% acima de 14 miligramas. Então já houve superioridade da dose de 25 miligramas. E a outra dose de 50 miligramas reduziu a glicada em 2%, que também foi superior. Então sim, semaglutida em dose mais alta por via oral é mais efetiva, né, mais eficaz para a redução de hemoglobina glicada. Houve mais efeito adverso, houve mais aqueles já conhecidos, né? Efeitos gastrointestinais, não houve nenhum evento novo de segurança que mereça ser citado. E reduzir em 2 é um resultado muito bom, né? Sim. Além, obviamente, de redução de peso, né? Mas o desfecho primário era controle glicêmico, era redução de glicada e se mostrou superior às duas doses, de 25 e de 50 miligramas. É bom destacar essa história de que o desfecho primário era controle glicêmico, né? Porque se falou muito mais da questão do controle de peso corporal, né? Com essas doses mais elevadas. Né? Tem que saber separar nos estudos. Está estudando o quê? Está estudando paciente com diabetes, vai avaliar controle glicêmico. Aí vai ver o peso como um desfecho secundário. Ou é um estudo desenhado para ver perda de peso, né? É um saber que a gente vai falar já, né? Isso, exatamente. Bem, pessoal, então nós vimos até aqui trabalhos super importantes que saíram agora entre 2023 e 2024 e que de fato têm grande chance de serem cobrados na prova do TIM. Há outros estudos que nós continuaremos discutindo ao longo desse podcast, mas a partir de agora é um conteúdo exclusivo para os nossos alunos. Esse podcast estará disponível na íntegra na nossa plataforma de cursos. Convido você a acessar por lá. Bem, Eric, falando ainda da semaglutida oral, mas agora eu lembro, assim, como se fosse hoje, domingo, a gente fazendo a cobertura do ADA, todo mundo sabendo que horas vai ser o Oasis, tarará, e aí, já saiu o resultado, como é que foi? Eric, o que foi esse trabalho, né? Com SEMA também oral, o que ele tem de importante para a prova? Então, diferente do estudo que você acabou de citar, que era para avaliar controle glicêmico com a SEMA oral, o Oasis 1 ele foi exatamente para avaliar perda de peso. E aí o grupo de pacientes estudados não tinha diabetes. Isso. Eram pacientes com sobrepeso ou obesidade para avaliar se a SEMA oral na dose de 50 miligramas, então essa foi a dose, que é a maior dose, né? Você citou no Pioneer Plus, foi 25 e 50. Para perda de peso, eles avaliaram a dose de 50 miligramas. Então, aí teve essa diferença, só a dose de 50. E aí eles observaram que houve uma perda de peso significativa, né? De até 15% no período aí de mais ou menos 60 e poucas semanas. Um ano e quase um ano e meio de avaliação. Então, foi uma perda de até 15%. Para uma droga oral, né? Você pegar um análogo de GLP-1 por via oral. Então, para aquelas pessoas que não querem usar injetável, seria uma boa opção. Foi um resultado muito bom, foi um resultado bem significativo. E não só isso, quando a gente avalia também, geralmente esses estudos para perda de peso, eles avaliam também quantos por cento dos pacientes perderam mais de 5% do peso, perderam mais de 10%, perderam mais de 20%, né? E aí eles viram que quase um terço praticamente da amostra perdeu mais de 20% do peso. Então, realmente foi um achado significativo. E sempre é importante lembrar, a gente está falando de dose de 50 miligramas, essa dose não temos ainda disponível no Brasil, tá? As doses que a gente tem disponível é para tratar diabetes tipo 2, para controle glicêmico, não é para tratar peso, não é para tratar obesidade. Perfeito. Aí lembrar de novo, né? Ódio Oasis, ódio obesidade, só para o pessoal gostar da gracinha. E foi o que a gente viu, né? Que o Oasis ele acabou tendo muito mais repercussão, né? Por usar SEMA em dose mais alta para obesidade do que o Pioneer, né? Sim. O Pioneer já era um programa que já existia. Já controlar a glicemia, a gente já usa ele para controlar, né? Já tem essa evidência. E fica aí o resultado do Oasis com a semaglutida 50mg oral muito similar. Se a gente bota um de lado do outro assim, é igualzinho ao resultado da SEMA injetável, né? Com 2,4. Então, assim, é quase com uma relação aí de 20 vezes a dose, né? Então, assim, você vai ver que a questão ali da diferença da oral é só a questão da disponibilidade de você conseguir absorver o tomar suficiente, certinho, né? É só mostrar que aí tem e lembrando que alguém pode estar esquecido da questão dos efeitos colaterais, também foi
bem parecido com o que Ícaro citou agora do Pioneer, né? A gente teve, obviamente, mais efeitos adversos, principalmente gastrointestinais, principalmente náusea, né, no grupo de intervenção, mas nada diferente do que a gente já tem com os injetáveis. Isso. Maravilha. Eu tô olhando aqui nosso roteiro de hoje, praticamente metade do podcast é sobre semaglutida. Não é, realmente. Mas aqui tá mais estudos, porque né? o nosso próximo tópico também é sobre ela, mas agora num contexto de insuficiência cardíaca. Luciano, eu não lembro de se falar tanto sobre análogo de LP1 e insuficiência cardíaca como 2023 para cá. Isso. Nós tivemos aí uma meta-análise publicada sobre esse tema, saiu também na diretriz luso-brasileira uma recomendação de não fazer análogo de LP1 para pacientes com IC, fração de ejeção reduzida, muito sintomáticos. E aí, na contramão, digamos assim, nós temos um trabalho falando sobre potenciais benefícios da semaglutida em paciente com IC. Contextualiza um pouco pra gente, fala que trabalho foi esse. Aí é o STEP HFpEF, né? HFpEF justamente de Heart Failure com Preserved Ejection Fraction, né? Com no meio é ótimo, né? Mas assim, é o paciente com insuficiência cardíaca e a fração de ejeção preservada, né? A história da insuficiência cardíaca, quando a gente fala de fração de ejeção preservada, a rigor seria aquele com fração de ejeção acima de 50%, mas esse trabalho recrutou pacientes a partir de 45%, já é um pouquinho ali diferente. E aí ele vê que nessa fração de ejeção preservada a gente tem o que a gente chama de fenótipos, né? A gente tem alguns subgrupos de paciente que tem maior risco de ter insuficiência cardíaca sem ter realmente uma lesão miocárdica, sem ter insuficiência, redução da fração de ejeção, né? E dentro desse contexto entrariam obesos, entrariam idosos, entrariam diabéticos. O STEP HFpEF, inclusive, esse é um exemplo da super atualização da endocrinologia, que você preparou o roteiro para a gente no final de semana e 2 dias atrás, a gente está na segunda-feira, saiu o STEP HFpEF DM, né? Assim, saiu o estudo do STEP HFpEF com diabéticos. O primeiro STEP HFpEF foi em pacientes sem diabetes, só com obesidade, e aí a semaglutida, titulando-se a dose até 2,4, ela levou a redução de sintomas de IC, né? Melhorou a qualidade de vida, aplicaram o score de Kansas City e fizeram um teste de caminhada, melhorou o teste de caminhada e foi associado a uma perda de peso significativa. Então, meio óbvio, né? Porque assim, você vai dizer, peguei paciente com insuficiência cardíaca, que a gente sabe que a obesidade seria um fator causal. E aí você faz esse grupo perder mais de 10% do peso corporal, ele melhorou o teste de caminhada, né? Tá, assim, a hipótese foi confirmada. Exato. A hipótese lógica acaba sendo um estudo mais, talvez assim, de algum ponto de vista de segurança, Sim. Porque você tem toda essa celeuma em relação à insuficiência cardíaca com fração de ejeção reduzida, né? Onde saíram esses documentos que já foram citados, de você ter uma cautela em usar GLP-1 em paciente com insuficiência de fração de ejeção reduzida. E a Luso Brasileira, a diretriz da ADA, tem um capítulo de tratamento de diabetes em paciente com IC, coloca lá que se ele tiver descompensado com sintomas, você deve contraindicar o uso de análogo de GLP-1, né? A discussão muito grande, a gente não tem estudo de análogo de GLP-1 em paciente com IC de fração de ejeção reduzida. Eu desconheço, acho que talvez até a empresa nem se aventure a fazer isso porque vai que, né? Porque tem um aumento de frequência cardíaca, né, na história. Então pode ter algum efeito aí. A gente não sabe, tipo assim, se esses pacientes eram adequadamente tratados antes, se estava, por exemplo, o beta-bloqueador faz parte do tratamento, talvez o análogo de GLP-1 não fizesse tanto efeito. Mas aqui a gente está só discutindo, não tem evidência. A evidência que a gente tem nos estudos somados, houve realmente alguma tendência de aumento de hospitalização na fração de ejeção reduzida. Na fração de ejeção preservada, houve melhora de sintomas desses desfechos que a gente citou, mas não foram levados em consideração hospitalização por IC, de realmente piora de fração de ejeção, evolução de sintoma, evento cardiovascular, nada disso que a gente está falando, tá? Foi só essa avaliação de sintomas e a gente teve uma perda de peso acima, acho que 10,7%, ou 11%, ali de média de perda de peso nesse cenário. Então, paciente com IC de fração de ejeção preservada, é seguro usar semaglutida, é até benéfico usar semaglutida. Dentro da classe GLP-1 é a única droga que tem estudo específico em relação a isso, a gente não tem esse dado
com tizepatida, não tem esse dado com liraglutida, não tem com dulaglutida, a gente tem com semaglutida, foi desenhado para isso. E o de DM2 confirmou também isso, né? O subgrupo de pacientes com obesidade e DM2 também mostrou o mesmo benefício em relação à melhora do score de qualidade de vida, melhora de teste de caminhada e redução de peso, novamente, como os outros estudos, numa intensidade um pouco menor, a perda de peso foi em torno de 9%, quando comparado ao estudo da população sem diabetes, né? Isso titulando a dose semaglutida para a dose de obesidade. Sim. Até 2,4 miligramas. Então a gente tem essa evidência de que pode fazer isso, e se for um paciente com diabetes e insuficiência cardíaca, de fração de ejeção preservada, a semaglutida teria essa evidência de melhora de sintomas, né? A gente sabe que o ISGLT2 é o padrão, mas dentro dos estudos de ISGLT2, essa população obesa, ela está representada de alguma maneira, né? Tanto no EMPEROL como no DELIVER, os dois estudos com DAPA e empagliflozina, tinha paciente obeso, não foi um critério que interferiu no resultado, então o ISGLT2 tem benefício nessa população também, mas o GLP-1 também aparece aí como uma droga segura, melhora de sintoma, particularmente com a semaglutida. Acho que cabe aí essa observação. Maravilha. Agora não é mais semaglutida, mas a gente ainda fala um pouco sobre GLP-1. O grande destaque do Congresso da ADA ano passado foi a retatrutida, né? Aí volta agora aquela história, a maior perda de peso já vista como medicamento para obesidade. Todo ano muda a medicação. Aqui a gente está falando de um estudo fase 2. Isso. Então eu acho que se isso for cobrado, seria mais num contexto de mecanismo de ação, no máximo, isso, né? O que é essa droga? O que é essa droga? Não dá para entrar muito em detalhes de população, tarará, porque é um estudo fase 2, a gente está aguardando ainda mais informações. E assim, o TIM não costuma cobrar estudos de fase 2, né? Sim. Pelo menos não que eu lembre. Agora eles podem cobrar droga, molécula em si. Mecanismo de ação e tal. Perfeito. Agora, como é uma coisa muito batida, eu acho até difícil de ser colocada, né? Se eles forem puxar alguma coisa específica de se teve ali algum... Né, mas aí não deixa de saber, né? Que é um agonista triplo, né? GLP-1, GIP, glucagon. Com afinidade maior pelo GIP, né? Só falta ele botar lá GLP-1, GLP-E, glucagon, no outro ele bota E, hormônio tiroidiano E, outra coisa, né? Mas acho que... Não, e aí lembrar que o estudo de fase 2 mostrou essa perda de peso aí, foi o que? Uns 25%, né? Quase 25% de perda de peso. Foi um maior resultado... perda de peso, né? O pessoal ficou lá brincando, né? A gente viu muito meme com isso, né? Tava os monstrinhos, né? Uma onda, aí vinha outra onda maior, outra maior ainda... Comparando, né, semaglutida com tizepatida e retatrutida, né? E a gente brincou até que a tizepatida tinha tido tanto destaque, nem deu tempo, não tinha ainda no mercado, já apareceu a retatrutida. Alguém assim, melhor que ela, né? Só fico esperando qual é o próximo agora no ADA desse ano. O que é que vem por aí? Mas vem por aí muita coisa, né? Exatamente. E muito nessa questão de análogos triplos, né? Então fica mais a informação aí de saber o que foi a retatrutida, né? Isso. O mecanismo de ação dela. E ela também foi analisada para esteatose, né? Isso. Na realidade foram 3 estudos, né? Eles fizeram um estudo em subgrupo paciente com obesidade. E sem diabetes, né? Sem diabetes, que aí foi esse que deu maior perda de peso. Destaquezinho que mulheres com IMC acima de 35 tiveram um resultado melhor do que os outros subgrupos particularmente, né? Então, assim, de repente, talvez, né, é uma população que teve maior benefício. Falar um pouquinho da história do subgrupo, do outro estudo que foi com paciente diabético, também teve muita perda de peso, maior do que com as outras drogas, chegou ali a 17%, 18% de redução de peso corporal. Teve um controle glicêmico bem assim, importante, né? Assim, teve mais de 80% dos pacientes ficaram abaixo de 6,5 de glicada, redução de 2 pontos na hemoglobina glicada, então foi bem interessante também o estudo em relação a isso. E o estudo de esteatose. Lembrar aí que assim, o estudo de esteatose, ele era como se fosse um braço desse estudo lá do DM2/obesidade, né? Então assim, não foi um negócio que desenhou para aquilo, não tinha biópsia, não tinha outras coisas prévias, eles avaliaram muito o conteúdo hepático de gordura só, né? Então, assim, a gente quando fala de estudo de esteatose, a gente quer ver desfecho, realmente redução de inflamação e fibrose, com biópsia e tal. Eles não fizeram isso, mas por imagem teve resolução de 100% na conteúdo de gordura hepática, né? Esperemos então, assim, cenas dos próximos capítulos. Né? Tem que fazer um estudo específico, mas aí fica de olho, né? Porque a retatrutida teve redução de 100% no conteúdo hepático de gordura, né? Prometeu muito. Você vai entregar, né? Você vai entregar tanto assim. E aí o constrangimento, assim, eu tava... Às vezes, não sei se vocês viram, vocês estavam aqui online, eu tava lá na hora da apresentação.
O Rosenstock foi quem fez a apresentação dos dados de diabetes, ficou constrangido, porque já tinha sido apresentado o dado de obesidade, né? Todo mundo ficou aquela maravilhado com o resultado de obesidade. Quando ele foi apresentar o resultado de diabetes, aí ele foi meio xoxinho assim pra falar, né? O pessoal tava brincando. E aí, já que a gente tá falando de doença hepática esteatótica, né? De uma medicação que prometeu muito, tem outra que já está entregando na realidade, né? Já chegou entregando. E que, inclusive, está tudo muito acelerado, já foi, inclusive, aprovada para pacientes com fibrose hepática relacionada à doença metabólica. E aqui eu vou colocar no top 3 ali, junto com o estudo Traverse, junto com o Select, que é o estudo sobre o resmetirom. O que é essa droga, Luciano? O resmetirom é um agonista seletivo do receptor de hormônio tiroidiano tipo beta, né? Então, assim, ele seria tipo B, né? Nem chamam de beta, mas tanto faz. Ele tem essa história dessa seletividade de efeito no fígado, né? Assim, então, não é que você vai induzir um hipertiroidismo, sei lá, algo nada. Não vai causar taquicardia, tremores, nada. Exato. Calma. É só porque você tem que pensar na esteatose nesse contexto, né? Assim, a esteatose é uma situação onde você tem um acúmulo de gordura hepática, e não é que todo mundo compara, já vi muita gente falando, porque o fígado é como se fosse um filtro, uma peneira, ficou a gordura lá presa, acumulada. É que o fígado tem um mecanismo de metabolização hepática, né? E aí ele, quando tem essa sobrecarga, ele vai desviar a sua via metabólica, perder essa atividade de oxidação lipídica, né? E vai tentar fazer uma metabolização mais em cima relacionada a carboidrato e aí acumula. Quando você usa o agonista, ele vai desviar de volta essa via metabólica para queima de beta-oxidação lipídica. Então, você vai começar a usar muito essa gordura que está acumulada no fígado e reverte esse processo. O estudo do resmetirom, ele conseguiu aquele desfecho que a gente acabou de falar, né? Ele reduziu o conteúdo hepático de gordura, ele reduziu fibrose e inflamação, né? Porque o desfecho era reduzir inflamação, antes tem outras drogas que é reduzir a inflamação sem piorar a fibrose. E no estudo dele ele conseguiu reduzir a inflamação e reduzir fibrose, né? Assim, reduziu fibrose sem piorar a inflamação. Ou seja, ele vai estar indicado para aquele paciente que tem inflamação, fibrose, que tem esteatohepatite com fibrose. Aí ganha destaque porque, assim, a gente teve publicação do guideline, né, de esteatose, que tem alguns pontos. O guideline de esteatose ele foi publicado antes da aprovação do resmetirom, então o resmetirom nem é citado no guideline. Já está atrasado o guideline. Pois veja como as coisas são, né? A gente não tem aqui no Brasil ainda, então assim, fica nessa situação aí de observação, mas seria meio isso, né? O guideline não coloca lá que você deveria fazer avaliação por imagem, se a imagem mostrar que tem esteatose, você fazer o FIB-4. Se o FIB-4 der pelo menos risco intermediário, né? Então se der acima de 1,3, aí você iria lançar mão de exames complementares para avaliar o grau de dureza, o risco de ter... elastografia. Que é a principal elastografia. E se na elastografia tiver F2 para F3, é o paciente que teria indicação, né? Que poderia se beneficiar do uso dessa medicação. Tá? E aí, como é uma medicação, né? Primeira medicação específica para doença hepática. Já tô vendo a imagem lá na prova. Então eu acho muito difícil cair, minha gente. Eu acho a imagem do mecanismo de ação, né? Bem capaz. Pode ser. Eu acho que é isso, assim. A droga não tem no Brasil ainda. Sim. Então eu acho que eles vão pedir para ninguém prescrever. Mas o mecanismo de ação da droga e saber o benefício dela tem que ir para aprovação mesmo. Quando a tizepatida foi aprovada lá fora, que foi a primeira vez que ela foi abordada na prova, acho que é a primeira e única, eles cobraram o mecanismo de ação. Já a tendência é essa. Muito bem, então aqui nós falamos sobre 10 trabalhos com grandes chances de serem cobrados na prova do TIM deste ano. Reforço, acabou aqui, vai conferir o podcast 2023, um monte de trabalho, degludeca em gestante, dapagliflozina em fração de ejeção preservada, estudo vital, enfim, vários outros que eu não vou lembrar agora quais foram todos comentados por nossas equipes de professores, que podem, já que foram esquecidos ano passado, cair agora na prova de 2024. Para você, bons estudos e boa prova desde já.